Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O aumento da pena do crime de abigeato está em discussão na Câmara. Para quem não conhece esse termo estranho, é o furto de animais para o abate. Até já existe uma lei para esse crime, mas não foi suficiente para conter o avanço do abigeato devido à facilidade de se cometer o crime e à dificuldade de prová-lo. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com um dos autores de projetos que pretendem endurecer as penas para o abigeato, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Sanderson. Obrigado, Regina. Sempre uma honra estar aqui na TV Câmara. Obrigada. Eu queria que o senhor falasse para a gente do que tratam esses 3 projetos que o senhor já tem e até comparar com a lei existente. Nós falamos lá no Rio Grande do Sul, que é o meu estado de origem, que é um estado eminentemente agropastoril, que tanto produtores como consumidores estão sentindo na carne, propriamente dita, essa questão do abigeato. Tem crescido muito e nós notamos que mesmo com um projeto de lei aprovado, um projeto de lei de autoria também de um deputado gaúcho, o deputado Afonso Ram apresentou um projeto que se transformou na lei 13.330, 2016, aumentando a pena mínima daqueles que são chamados de abigeatários, que são os agentes que se dedicam a roubar gado, todo tipo de gado, vaca, ovelha, até galinha é considerado, o roubo de furto de galinha pode ser considerado o abigeato. Mas nós vimos que essa medida legislativa não foi suficiente para conter o ânimo e a disposição de pessoas que se dedicam ao roubo de gado. Então, nós apresentamos 3 projetos de lei, já nesse início de mandato. Os projetos, um deles trata do aumento da pena propriamente dita, que hoje a pena mínima ela sai em 2 anos, nós estamos propondo o aumento para 8 anos, a pena mínima para 8 anos. Por que 8 anos? Seria a máxima de 8 anos? Pena mínima 8 anos, pena máxima 10 anos. Por que a gente trabalha com a pena mínima de 8 anos? Porque penas de até 4 anos, pena mínima de até 4 anos, os condenados são sujeitos a uma substituição da pena por uma restritiva de direito. Para que o sujeito pego em flagrante ou enfim, condenado pelo chamado crime de abigeato, ele precisa, e fique trancado, fique fechado, ele tem que ser penalizado com pena mínima de 8 anos. Se for inferior a 8 anos, ele já vai sair no semiaberto. Então, nós vimos que muitas pessoas, inclusive famílias, que se dedicam ao furto e roubo de gado, são contumazes nessa prática. Então, há casos aí do mesmo sujeito ser preso 6 vezes em flagrante pela prática de abigeato. E não há como ter uma fiscalização que evite que ocorra o crime? A fiscalização tem sido melhorada em todo o Brasil e no caso do Rio Grande do Sul foram criadas, por exemplo, 5 delegacias especializadas em abigeato. Mas mesmo assim, né, pegam estados aí como Mato Grosso, Paraná, Goiás, que são estados muito grandes, impossível fazer a fiscalização. Então, a nossa ideia é, através de uma maior penalização, que no caso é de um projeto, e de outros 2 projetos, dificultando a liberdade provisória daqueles que são presos em flagrante pela prática de abigeato. Um dos projetos que eu apresentei impossibilita arbitramento de fiança para abigeatários. E o outro também impossibilita, dificulta o arbitramento de fiança para receptadores de abigeato. É isso receptadores, que eu ia perguntar, realmente. Então, com esses 3 projetos, é a solução do problema? Claro que não, né? E o Estado também não vai se dedicar agora, a prioridade do Estado é combater o abigeato. Óbvio que não. Mas dentro desse conjunto de ações que nós, deputados federais, e eu sou do PSL, a bancada de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, estamos nos esforçando para que essa questão da segurança também seja prioritária. Nós entendemos que essa questão que é muito cara para aqueles que estão lá produzindo em fundo de campo e que não têm a menor proteção policial,
Porque o sujeito que mora numa cidade, se ele verifica ou está presenciando o furto do seu carro, ele liga para o 190, a Polícia Militar vai lá e dá o atendimento. Agora, num fundo de campo, ele não tem condições de chamar a polícia porque nem celular pega. Então, nós entendemos que, endurecendo a pena, dificultando a chamada liberdade provisória daqueles que são presos em flagrantes, são medidas que vão ajudar, né? E de algo que tem trazido não só prejuízos econômicos, é prejuízo também naquilo que nós falamos, na melhoria genética, porque há produtores que se dedicaram a fazer a melhoria, a qualificação genética do seu gado, e o sujeito vai lá, invade o campo para tirar, muitas vezes, um pedaço, uma picanha, ou uma costela. Inclusive porque tem uma vacinação que às vezes exige um período posterior, de até 6 meses para o abate. Não, muitas vezes vacas são abatidas, prenhes. O próprio terneiro é deixado ali, né, em situações, eu diria, rudimentares, né? Então, além da questão econômica, tem a questão da melhoria genética, tem a questão da insegurança no campo e tem a questão, que também é muito caro, não só aos homens do campo, mas a toda a população, que é da saúde humana, da questão sanitária. Claro. O gado, seja o bovino, ovino, abatido nas piores condições possíveis, né? Transportado também sem nenhuma condição sanitária, esse gado é vendido, essa carne é vendida em açougues. Já houve casos, inclusive, de supermercados qualificados terem sido flagrados comprando carne, produto de abigeatários, produto de abigeato. Pois é, isso até que eu ia perguntar, como é que é a fiscalização que ocorre nos abatedores e também nos mercados, supermercados, que no final são os que vendem. Não há um controle para ver alguma fiscalização que exija, porque tem toda uma marcação no gado que chega. Por que não há esse controle, uma fiscalização nesses que recebem esse produto? Vejam, a máquina policial de controle, em todos os aspectos, no Brasil, ela é uma máquina e uma estrutura precária, né? Num país que falta dinheiro e orçamento para a saúde, para a educação, também falta dinheiro e orçamento para a segurança pública. Essa dificuldade, ela é potencializada, ela é aumentada quando se trata de crimes rurais, crimes em fundo de municípios que estão 100, 150 quilômetros da sede daquela cidade. Então, as dificuldades são muito grandes, né? Mesmo com alguns esforços que alguns estados têm feito, dentre eles o Rio Grande do Sul, criando patrulhas rurais, delegacias especializadas no combate ao abigeato, mas mesmo assim, né, nós entendemos que apenas com o corte do problema na raiz, nós primeiro vamos penalizar duramente receptadores, porque 95% do produto do abigeato não é para consumo próprio, não tem como base o crime famélico. 95% dos casos são para venda em açougues, em abatedores e até mesmo em supermercados que adquirem carne por 1/4 do preço. Pouco se importando se aquela carne pode trazer problema de saúde para a população. Eles querem o lucro. Nós tivemos um estudo que somente em 2018, só no Rio Grande do Sul, em 2018, 6 mil registros de ocorrências de abigeato. 6 mil, só no Rio Grande do Sul. E aí tem a tal da subnotificação. Sim. Provavelmente metade dos produtores que têm gado furtado ou roubado nem registram, porque acham que é perda de tempo. Quando, na verdade, tem que fazer o registro até para as polícias terem um mapeamento e nesse mapeamento fazer... as polícias, enfim, fazerem o controle até por município, por região, por local e por horário que esse crime está acontecendo. Mas 6 mil registros de ocorrência somente em 2018. Então, vejam que é um número gigante. Estima-se que 100 milhões de reais por ano vão ralo abaixo só em tributos sonegados. Afeta muito a economia no geral, sonegados, não 100 só milhões o de reais produtor. por ano. Não se tem uma ideia de qual é o número
exato de reses ou de gado que são abatidos clandestinamente no Brasil. Então, nós temos sim que endurecer as penas, dificultar ao máximo as possibilidades de livramento condicional. Então, o sujeito é pego em flagrante pela polícia militar, ou enfim, ou mesmo até há casos que o próprio produtor, e produtor de todos os tamanhos, pequeno, médio e grande, faz a detenção do objetário, né, encaminha para a polícia e no dia seguinte está lá o objetário fazendo o mesmo roubo. No dia seguinte. Então, se nós dificultarmos, e essa é a ideia, fazer com que as pessoas, que os agentes que se dedicam ao objeto, sendo presas, permaneçam presas pelo menos até a formação da culpa. Né? É uma medida simples de fazer, né? Nós com a impunidade, entendemos, né, que se a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, fazer aquilo que a Argentina já fez, a Argentina aumentou duramente a pena para aqueles que para os ladrões de gado. Uruguai também. A pena no México, por exemplo, vai de 5 a 10 anos. Porque o objeto é algo mundial. Né? O furto e o roubo de gado é algo mundial. Então, vamos assim aumentar a pena mínima e dificultar o livramento condicional para que com isso, por si só vai resolver o problema? Não vai resolver. Mas num conjunto de ações, o endurecimento legal, com o aumento da fiscalização, a conscientização dos açougues e da população de não comprar carne abaixo do preço. Porque se o preço, por exemplo, de uma maminha é R$20, o açougue que vende a R$10 provavelmente está vendendo carne ilegal. Então, procurem os órgãos de fiscalização para que esse circuito seja fechado. Deputado, muito obrigado por suas explicações aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu conversei sobre o aumento da pena para o furto de animais para o abate com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.